Vamos começar então nossa aula. Então confere para mim. Acho que a gente está no caderno 3. Dá uma olhadinha aí para mim. Página 22. Frente 3. Conversa comigo. Módulo 11, a gente já mexeu? Página 34? Acho que já. Acho que a gente fez isso semana passada, né? Acho que a gente vai hoje para a página 37, módulo 12, arco duplo. Confere aí para mim, pessoal. Eu acho que é isso aí que a gente vai fazer hoje. Certo? É isso? Módulo 12, página 37. Caderno 3, página 37. Então, nosso assunto hoje é arco duplo. Arco duplo vai ser uma consequência do que a gente fez a semana passada. Então, nós temos agora que conversar um pouquinho sobre mais 3 fórmulas. São elas. Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre essas formulinhas. Eu vou falar para vocês primeiro sobre o seno de 2A. Como é que é a formulinha para o seno de 2A? Eu vou pensar nesse 2A como sendo o seno de A mais A. Beleza? Então, vamos lembrar das formulinhas da semana passada de adição de arcos? O seno é amigo. Amigo se mistura. Amigo não é do contra. Então, o que vai ser para a gente o seno de 2A? Vou escrever assim, ó. Seno do primeiro vezes cosseno do segundo mais seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Tá vendo que são parcelas iguais? Então, vou dizer para vocês que o seno de 2A é 2 vezes seno A cosseno A. Dá uma olhadinha aí para mim. Deixa eu ver uma coisa aqui se melhora. Fica mais claro, será que melhora? Belezinha, pessoal? Segunda formulinha. Vamos para o cosseno de 2A. Cosseno de 2A. Vamos pensar na mesma coisa. O cosseno de 2A eu posso escrever como sendo o cosseno de A mais A. E o cosseno, lembra, ao contrário. O cosseno era inimigo. Inimigo não se mistura. Inimigo é do contra. Então, vai ser cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo menos seno do primeiro vezes seno do segundo. Então, o que é que vai ser o cosseno de 2A? O cosseno de 2A será cosseno ao quadrado de A.
troco o sinal, menos seno ao quadrado de A. Seno ao quadrado de A. Então, essa aqui é a primeira versão para o cosseno de 2A. Eu vou lembrar que o cosseno de 2A vai ter outras duas versões, se eu me lembrar daquela primeira relação fundamental, que dizia o quê? Seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A vale 1. Se eu isolar o cosseno ao quadrado de A e escrever aqui, ó, 1 menos seno ao quadrado de A, menos seno ao quadrado de A, eu vou ter uma segunda versão, que o cosseno de 2A valerá 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado de A. Assim como se eu isolar o seno ao quadrado de A e escrever que é 1 menos cosseno ao quadrado de A, com sinal de menos na frente, eu vou ter uma segunda versão, que o cosseno de 2A é 2 vezes o cosseno ao quadrado de A menos 1. Essas duas versões aqui de baixo são as versões mais usadas. Por que que elas são mais usadas? Porque para eu usar a primeira versão, eu vou precisar ter o cosseno de A e o seno de A. Nas versões de baixo, basta ter uma função trigonométrica, ou seno de A ou cosseno de A, que eu consigo calcular o cosseno de 2A. E para a gente encerrar, a gente vai falar sobre a tangente de 2A. E vamos pensar do mesmo jeito. O que é que vai ser a tangente de 2A? Vai ser a tangente de A mais A. Então, lembrando da formulinha da semana passada, tangente do primeiro mais tangente do segundo sobre 1 menos a tangente do primeiro vezes a tangente do segundo, ok? E com isso eu vou escrever para vocês que a tangente de 2A é 2 vezes a tangente de A sobre 1 menos a tangente ao quadrado de A. Então, tá aqui as formulinhas que você tem aí na sua apostila de teoria, tá? Então, dá uma olhada aí. São essas daí. Com isso, a gente vai fazer hoje 4 exercícios. Então, vamos começar. Exercício 1. Olha o que ele diz. Sabendo que x pertence ao segundo quadrante. Então, lembra, no segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo e a tangente também será negativa. O que é que a gente pode afirmar, sabendo que o seno de x é 0,8 sobre a soma de seno de 2x mais cosseno de 2x. Então, vamos começar. Então, para eu achar o seno de 2x, antes de eu apagar, olha para mim. Seno de 2x é 2 vezes seno de x vezes cosseno de x. Eu preciso ter tanto o seno de x quanto o cosseno de x. Já para o cosseno de 2x, se eu tiver as duas bem, se eu tiver uma só, bem também. Eu consigo resolver. Então, vamos começar a conversar. Nesse primeiro exercício,
para a gente poder ver o que a gente vai precisar trabalhar. Eu vou precisar achar o valor do cosseno de x, por conta do seno de 2x. Então, nesse caso, não tem jeito. Então, vamos lá. Então, probleminha 1. Ele chega pra gente e diz que o seno de x, é 0,8. Pessoal, lembra pra mim de uma coisa? Eu dizia assim, se eu tenho uma função trigonométrica, ou seno, ou cosseno, ou a tangente, a gente está falando sobre triângulos retângulos. Se eu chegar para você e disser, este ângulo aqui, x, o que era seno de x? Seno de x é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, este cateto oposto é 8, esta hipotenusa vale quanto? 10. Eu consigo determinar a medida deste outro cateto aqui, que eu posso chamar de A? Fácil, né? Quem que é este triângulo aí que a gente está conversando? É um triângulo retângulo, derivado do triângulo retângulo de Pitágoras. É ou não é verdade? Derivado do 3, 4, 5. Quem é esse triângulo? É o 6, 8, 10. Se você tiver dúvida, o que você faz? Teorema de Pitágoras. Acho que nesse caso aqui não há grandes problemas. Agora tome cuidado com a informação que ele deu no texto. Ele disse pra gente que x pertence ao segundo quadrante. Se x pertence ao segundo quadrante, eu vou chegar para vocês e vou dizer que o cosseno de x vai ter um sinal. E qual é o sinal do cosseno no segundo quadrante? Negativo. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, mas com um sinalzinho de menos por pertencer ao segundo quadrante. Então, eu posso escrever que isso aqui vale quanto? Menos 0,6. Então, agora eu tenho o seno e tenho o cosseno. Eu posso responder a pergunta do meu exercício. E qual é a pergunta do meu exercício? É quanto vale a soma do seno de 2x e do cosseno de 2x. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso calcular os dois separadamente e depois simplesmente somar os resultados. Então, eu posso começar calculando o seno de 2x, que vai ser aquela primeira formulinha que a gente escreveu. E o que era o seno de 2x? É 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Ou seja, o seno de 2x será 2 vezes 0,8. E aqui eu não preciso colocar parênteses. O 0,8 é positivo. E vezes o cosseno de x. E quem que é o cosseno de x? Eu já fiz o módulo 12? Eu já fiz isso, pessoal? Eu já fiz esses exercícios? Já fiz tudo isso aí? É o módulo 13, então, que eu tenho que fazer?
Perdão, queridos, perdão, desculpa. Então, vamos embora. Mas a teoria pelo menos não está perdida. Eu já fiz o módulo 12? Desculpa, pessoal. Agora que eu olhei no chat. Perdão. Então, vamos lá. Módulo 13, exercício 1. Olha o que ele fala. Ele diz pra gente assim: o seno de π sobre 12 vezes o cosseno de 23π sobre 12, eles na verdade valem quanto? Bom, perceba a primeira coisa que o π sobre 12 e o 23π sobre 12, ó, o π sobre 12 mais o 23π sobre 12, quando eu somar, o resultado disso é quanto? 24π sobre 12, certo ou não? Eles são arcos cuja soma é 360 graus. O que eu quero que você enxergue? No meu ciclo trigonométrico, tá aqui o eixo dos cossenos, tá aqui o eixo dos senos. Vamos pegar um exemplo em graus que eu acho que é um pouco mais fácil para você enxergar. Olha para mim. Tá vendo aqui, ó, o 30 graus? Quem é o seu replemento? 330. É ou não é verdade? Por exemplo, tá aqui o 45 graus. Quem é o seu replemento? Tá aqui embaixo, é o 315. Vamos pegar um outro valor. Tá vendo aqui, ó, os 120 graus? Quem é o seu replemento? Que falta para 360? 240 graus. Então, olha para mim. Esses dois arcos eu tô exemplificando aqui para vocês em graus. O que a gente fala sobre o cosseno de 30 e o cosseno de 330? São iguais, sim ou não? O que a gente fala sobre o cosseno de 45 e o cosseno de 315? Também são iguais. O que a gente fala sobre o seno de 120 e o seno de 240? São iguais. Então, peguei dois exemplos para o lado positivo, do cosseno, do resultado cosseno. Peguei dois exemplos para o lado negativo, para o lado do cosseno. Então, eu vou chegar para você e vou dizer o seguinte. Nesse exercício 1, que o cosseno de 23π sobre 12 é igual ao cosseno do seu replemento. E quem é o replemento dele? É o π sobre 12. Enxergou isso neste meu exemplo numérico? Tudo bem, pessoal? Com isso, eu fico agora com o mesmo arco. Então, eu vou chegar para vocês e vou dizer o seguinte. Entendo enxergado isso, né? Eu vou chegar para você agora e vou dizer o seguinte. O que era mesmo que eu queria calcular? Eu quero calcular o seno de π sobre 12. Então, eu quero calcular
o seno de π sobre 12 vezes o cosseno de 23π sobre 12. Então, eu vou chegar para você e vou dizer o seguinte: eu vou substituir o cosseno de 23π sobre 12 por quanto? Por π sobre 12. Então, eu tenho seno de π sobre 12 vezes o cosseno, agora também, de π sobre 12. Mas, queridos, olha para mim. Por exemplo, se eu chamar isso aqui de A, porque agora são arcos iguais, o que eu estou enxergando aí no meu exercício? Eu não estou enxergando aquela formulinha como eu queria, que o seno de 2A é 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de A. Vê se você enxerga isso que eu estou te falando. Não é isso que eu estou enxergando. O que eu estou enxergando aí é só uma parte da coisa. É ou não é verdade? O que eu estou enxergando aí é só uma parte da coisa. E qual parte da coisa que eu estou enxergando? Eu estou enxergando só isso aqui, ó. Então, esse 2 que está multiplicando, vem para o lado de cá o quê? Dividindo. Então, eu vou dizer que metade do seno de 2A é igual ao seno de A vezes o cosseno de A, que é o que eu tenho aqui. Então, isso aqui é eu pensando, tá? Isto aqui será metade do seno de 2A. E quem é o A para mim? É o π sobre 12. π sobre 12. Quando eu fizer essa simplificação, aqui vai virar o quê? π sobre 6. Então, isso aqui é metade do seno de π sobre 6. π sobre 6 é o nosso 30 graus. Então, isso aqui é metade do seno de 30, ou seja, é metade de meio. Então, esta metade do que eu preciso calcular, isso aí vai valer quanto? 1/4. Tudo bem? Belezinha? Isso aí vale quanto? 1/4. Agora, vamos calcular a outra parcela que eu preciso, que é a parte mais fácil, que é o cosseno... Não, acabou. Esse exercício está feito, acabou. Eu tô com outro exercício na cabeça. Não. 1/4, alternativa do teste, alternativa D de dado. Pronto, acabou. Não, tô com outro exercício ainda na cabeça. Pronto. Beleza, queridos? Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos lá, então, agora para o exercício 2. Então, veja o que ele diz aí pra gente no exercício 2. Eu tenho um arco X. Esse meu arco X é do terceiro quadrante no nosso ciclo trigonométrico. E ele verifica essa equação que está aí. Qual é a nossa equação? 5 vezes o cosseno de 2